Olá, hoje a gente vai fundo, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Um texto bem forte, né? Profético. Verdade. E vamos olhar para ele com uma lente específica, né? Pelos ensinamentos e sermões do irmão Branham. Exato. A ideia é explorar o que ele diz sobre o fim dos tempos, a vinda de Cristo e como os crentes deveriam se portar. Tudo isso baseado, claro, nos versículos e na interpretação dele, na mensagem. E 2 Pedro 3 é chave para isso, né? É um capítulo que fala muito sobre os últimos dias. A visão do irmão Branham dá um contorno bem particular a essas profecias. Então vamos lá. Pedro já começa nos versículos 1 e 2, tipo dando um toque. Olha, lembrem do que os profetas falaram e do mandamento dos apóstolos. Isso conecta direto com algo que o irmão Branham batia muito na tecla, né? Voltar à base. Uhum. Aquela coisa de voltar para a palavra original. Isso. Tem até uma citação dele bem direta sobre isso, né? Algo como: Se um anjo do céu pregar algo diferente daquilo que os profetas e apóstolos pregaram, seja anátema. Volte à palavra. exatamente essa, bem forte. E essa firmeza é necessária porque logo em seguida, versículos 13 e 4, Pedro já alerta. Vão surgir escarnecedores nos últimos dias, gente perguntando cadê a promessa da vinda dele. E como o irmão Branham via isso, essa zombaria. Ele via como um sinal claríssimo do fim dos tempos. E mais, ele ligava essa incredulidade, até mesmo dentro das igrejas, sabe, a uma interpretação bem específica da vinda de Cristo. Como assim? Ele dizia algo tipo, eles dizem, ele não vem mais, mas ele já veio na forma do Filho do Homem para a noiva. A vinda já começou. Para ele, a vinda não era só um evento lá na frente. Era um processo espiritual que já estaria acontecendo para quem ele chamava de noiva, os crentes mais atentos, né? A revelação da hora. Entendi. E essa questão da rejeição da palavra, ela continua, né? Nos versículos 5 e 6, Pedro fala que esses zombadores esquecem de propósito o dilúvio. Exato. O juízo que veio pela palavra de Deus que foi ignorada. E o irmão Branham fazia um paralelo disso com os nossos dias, né? Direto. Ele dizia, o mundo pereceu pela água e hoje vai perecer pelo fogo. Por quê? Porque rejeitou a palavra mais uma vez. É um alerta pesado, né? De que a história se repete. Pesado mesmo. E o versículo 7 fala que os céus e a terra atuais estão guardados para quê? Para o fogo, para o dia do juízo. E aí a interpretação do irmão Branham entra forte de novo. Ele falava muito desse fogo, um fogo purificador. Chegou a mencionar fogo atômico, né? É mesmo? Fogo atômico. Sim. Ele dizia, este mundo será purificado pelo fogo atômico. Deus vai queimar o pecado e restaurar tudo para o milênio. Uma visão bem impactante para os tempos modernos. Nossa. Mas aí vinham os versículos 8 e 9 que falam da paciência de Deus, né? Que um dia para ele é como 1000 anos. A demora aparente não é falha. É longanimidade, né? Deus não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E como o irmão Branham encaixava isso? Ele ligava essa paciência divina diretamente aos eleitos de Deus. Tem aquela frase dele, enquanto tiver um nome no livro, ele não pode vir. Mas quando o último eleito ouvir a palavra, então o juízo cairá. Quer dizer, a graça divina se estende até o último escolhido ser alcançado? Faz sentido. Mas aí chega o versículo 10 que diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Parece contraditório, né? Se a noiva está atenta. Como assim, como ladrão? Então, o irmão Branham explicava isso. A surpresa seria para o mundo, para os despreparados, não para a noiva. Ele dizia, o mundo será pego de surpresa, mas a noiva sabe o tempo em que vive. A revelação a prepara. Entendi. Quem está conectado com a revelação da hora não seria pego de surpresa. Exatamente. A revelação seria a chave para não ser pego desprevenido. Bom, e diante disso tudo, juízo, zombaria, paciência divina, Pedro pergunta nos versículos 11 e 12 que tipo de gente a gente tem que ser. E a resposta é clara, né? Viver em santo procedimento e piedade, esperando e até apressando a vinda do dia de Deus. E o versículo 14 reforça: ser achado por ele em paz, sem mancha e irrepreensível.
Como o irmão Branham traduzia isso na prática? Para ele, isso significava uma separação real, sabe? Do mundo da incredulidade. Ele dizia, o Espírito Santo não habita em vasos sujos. Santidade não é aparência, é separação da incredulidade. Uma santidade de dentro para fora, então. Isso. Um afastamento ativo do que não condiz com a palavra. E para manter essa firmeza, Pedro alerta no versículo 17, para ter cuidado com o engano, né? Para não ser levado junto e cair. Onde estaria a segurança, então, segundo o irmão Branham? Justamente em se manter firme na palavra revelada para aquele tempo. E por fim, no versículo 18, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor. Crescer. Mas não só intelectualmente, entende? Para ele, crescer em graça era crescer em revelação. Ele disse, a noiva está amadurecendo na palavra. Ela cresce não em número, mas em revelação. Interessante. Então, resumindo essa nossa conversa sobre 2 Pedro 3, com o olhar do irmão Branham, o capítulo é um mapa, quase. Um alerta constante, né? Sim, um alerta para a vigilância contra a incredulidade, contra o engano. Aponta para um juízo certo pelo fogo. Mas também chama para uma vida santa, separada, e mostra que a segurança e o crescimento estão nessa palavra que se acredita ser a revelação para hoje. É uma mensagem de urgência, né? Com certeza. E pensando nisso tudo, Pedro menciona lá no versículo 16 que tem gente que distorce as escrituras, né? Mas logo depois, no 18, ele manda a gente crescer no conhecimento. Isso deixa uma questão no ar, eu acho. Que questão? Bom, como equilibrar isso? Como buscar crescer na compreensão da verdade e, ao mesmo tempo, se proteger dos enganos e distorções que o próprio Pedro alertou. Como exercitar o discernimento para se firmar no que se entende como verdadeiro, ainda mais com tantas vozes por aí. Fica pra gente pensar, né?